Boa tarde, pessoal. Tô eu aqui de novo, Alessandra Tuvalino. Vou passar um vídeo para vocês que até o momento, como vocês sabem que eu tô acompanhando a CPMI de hoje, com o depoimento do General Gonçalves Dias, Nicolas Ferreira arrasou nas perguntas. Ele desconcertou o General Gonçalves Dias e praticamente ele colocou às claras tudo que vem acontecendo através de documentos, de leitura de documentos. Então, segue aqui, eu vou deixar o depoimento dele. Inclusive, ele foi muito aplaudido no final do questionamento que ele fez ao General Gonçalves Dias, tá? Parabéns para o nosso deputado Nicolas Ferreira. Senhores, boa tarde, senhor General Gonçalves Dias. Eu estive atento a todos os seus depoimentos, tanto no DF quanto também aqui, e pude observar algumas contradições que eu gostaria de esclarecer, fazer realmente perguntas para poder ajudar na nossa investigação. Nas nossas investigações. O senhor anteriormente afirmou com relação aos informes da ABIN que não havia uma certa gravidade com relação ao que poderia acontecer no dia 8. Contudo, no alerta do dia 6 de 2023, às 19h40, diz o seguinte: contudo, há risco de ações violentas contra edifícios públicos e autoridades. Quando o senhor recebeu esse informe, seja através do Tenente-Coronel Jader, seja porque isso chegou até também o senhor, qual foi a medida que o senhor tomou ao saber desse informe da ABIN? Por gentileza. Só para falar, por gentileza. O plano escudo já estava ativado. Só que é mais uma contradição, senhor general, porque de acordo aqui com o coronel Amorim, que declarou no inquérito militar do Exército, na página 22 e 35, diz que o plano não foi acionado, abre aspas, por não ter acionado o plano de operações escuro do Planalto, não recebeu nenhuma determinação de fazer contatos com essas agências. Na página 13 de 35 do mesmo inquérito, diz também que, da análise da documentação acostada nos autos, resta evidente que o GSI não realizou solicitação de aumento de reforço à segurança do Palácio do Planalto. No dia 7 de janeiro, às meio-dia, a ABIN também envia um outro informe. Mantém-se convocações para ações violentas e tentativas de ocupação de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios. Repito a minha pergunta: sabendo desse informe do dia 7 de janeiro às meio-dia, qual a medida que o senhor tomou, senhor general? Dá para o senhor repetir, deputado? Claro, repito. No dia 7 de janeiro, às meio-dia, a ABIN enviou um informe dizendo que, abre aspas, mantém-se convocações para ações violentas e tentativas de ocupações de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios. Sobre este informe, qual a medida que o senhor tomou? Deputado, o plano escudo estava acionado. Se o senhor pegar o depoimento dia 7 do governador, ele ligou para o general Dino e disse que estava tudo normal. Se você pegar a reunião na Secretaria de Segurança Pública com o delegado Andrei, mais o secretário adjunto, mais a coronel Cíntia, lá está em que estava tudo em normalidade e não... Perfeito. E qual que era o papel do GSI no plano escudo? Qual que era o papel dele? Por gentileza, se o senhor puder me descrever. O senhor tem que ler o plano escudo, deputado. Eu estou pedindo para o senhor. O senhor era o responsável, não era eu, senhor general. Era o senhor está aqui para ser perguntado. Ele é muito bem escrito. Se o senhor ler, o senhor tem noção. Não, eu quero que o senhor me responda. O senhor está aqui para responder, não me perguntar. Não vou responder para o senhor, deputado. O senhor não vai responder? Não. Então, ok. Mais uma vez, o senhor é seletivo nas suas respostas. E aqui nós estamos basicamente trabalhando. O senhor era o responsável pelo GSI, mas eu te respondo então, já que o senhor quer ficar calado. Basicamente, o GSI, o senhor convocou um pelotão somente, e tinha 2 disponíveis. E aí eu te pergunto, por que o senhor convocou somente um pelotão e não os todos, 198, conforme aqui o batalhão da Guarda Presidencial, que estavam disponíveis militares? Por que o senhor convocou um pelotão somente às 11h54 do dia 8? Por que o senhor fez isso, senhor general? O deputado, o senhor já olhou o
O senhor general, o senhor vai responder ou o senhor vai se escusar as perguntas? Porque eu estou respondendo de forma sincera. Eu não vou responder, então, deputado. Obrigado. Então tudo bem. A sua risada diz muito. E o seu silêncio também diz muito sobre isso. Eu estou fazendo perguntas aqui honestas, estou fazendo perguntas aqui respeitosas, e o senhor não quer responder por algum motivo. Eu não sei qual. Mas eu vou continuar perguntando. O senhor pode se escusar das perguntas, não tem problema. Isso diz muito mais sobre você do que sobre mim. Com relação à ABIN, o GSI e a ABIN, eles trabalham de forma integrada? Existe alguma hierarquia ou subordinação entre esses dois órgãos? Não, ele é uma autarquia. Autarquia, tá bom. O senhor tem conhecimento se a ABIN encaminhou esses informes para o Ministério da Justiça? Senhor G. Dias. O deputado, isso aí, se o senhor olhar a compilação, o senhor vai ver lá. O senhor tem conhecimento se a ABIN encaminhou esses informes para o Ministério da Justiça, sim ou não? Se o senhor não tiver conhecimento, tudo bem, pode dizer não. Ou o senhor tem? O senhor tem a compilação dos informes? Senhor general, eu estou perguntando para o senhor. Isso aqui não é o show do milhão. Eu estou te perguntando. Não, então eu não vou responder também. Então não vai responder? Então tudo bem, então. Mais uma vez, o senhor se escusa de responder, mas tá tranquilo. Tá dizendo muito mais sobre você do que sobre mim, tá? Mas fique em paz. O senhor sabe quanto que uma estimativa de pessoas que um pelotão ele consegue conter? O senhor convocou um pelotão. Esse pelotão consegue conter quantas pessoas, senhor G. Dias? Pergunta excelente, o deputado. Não vou responder. O senhor não vai responder. Excelente. Muito bom a sua ironia e o seu sarro aqui comigo. Diz muito a respeito também do senhor. Mas vamos lá, que eu também sei fazer isso aí e tem mais 4 minutos, tá? Pode ficar tranquilo. O senhor chegou ali no Planalto e eu queria perguntar se o senhor simplesmente tomou alguma medida ou a medida que o senhor tomou foi só simplesmente andar de um lado para o outro ali perdido. O senhor tomou alguma medida efetiva para poder conter os invasores? Deputado, isso já foi respondido para a relatora e foi respondido também nas palavras... Eu quero que o senhor responda para mim. Não, eu não vou responder. Não vai responder. Já foi respondido, deputado. Excelente, obrigado pelas suas respostas seletivas. Então, já que o senhor tomou essa posição, né, com relação a mim, né, de ter essa respostas seletivas, então agora é minha vez também de eu falar e o senhor ficar em silêncio, então. Eu tomei uma posição muito pacífica com relação ao senhor de perguntas. Mas agora eu também vou tomar a medida também que eu gostaria também de tomar. Primeiro, o senhor, para mim, isso aqui é a minha opinião, mas não é só minha, eu tenho certeza, que se preza a estar ali ao lado de uma pessoa que, primeiro, jamais honrou o Exército de Caxias, uma pessoa que vai frontalmente aos ideais do Brasil, que seja. O senhor, pelo que tenta colocar aqui para mim, como se não pudesse me responder, o seu histórico diz muito mais e é muito mais pesado do que o meu, senhor general. Então, realmente, se fosse para alguém aqui para poder tomar uma posição mais ríspida, deveria ser de mim para o senhor e não do senhor para mim. Até mesmo porque, além do senhor, obviamente, ter colado para poder entrar, o senhor é conhecido por isso no Exército, e só ter subido de patente por conta da sua amizade com Lula, eu acredito que a verdade, ela sempre prevalece. E as minhas perguntas aqui foram nesse direcionamento. Não tinha nenhum prejuízo do senhor, por exemplo, me responder com relação ao pelotão, me responder aqui com relação aos informes da ABIN. Ou seja, no fundo desse buraco que o senhor está, e da larga experiência que o senhor tem, não dá para o senhor vir aqui num tom de ingenuidade, de fragilidade, dizer que, ora só, aconteceu tudo isso, eu não sabia. Ou senão, o senhor foi incompetente. Porque se o plano escudo já estava ativo, como que as pessoas ali invadiram? Então, de duas, uma. O senhor é incompetente no que o senhor faz, inclusive pediu demissão por isso, né? E eu não sei por quê, porque, segundo as palavras do senhor, o senhor fez tudo certo. O senhor não tem nenhum erro. Pelo contrário, foi tudo uma trama, uma narrativa com relação do que estava acontecendo. Então, basicamente, por fim, porque eu já vi que o senhor realmente se escusou de todas as minhas perguntas, não sei se é por medo, porque para mim um general ter medo de um menino, como eles me chamam aqui, realmente é vergonhoso. Agora, existem pessoas que estão mais no fundo do buraco do que o senhor, que é o senhor ministro da Justiça. Porque um não sabe de nada e o outro esconde as imagens.
É realmente impressionante a capacidade das pessoas que estão ao lado ali do Lula de mentir. Eu quero pegar aqui uma frase que diz o seguinte: teve aviso, teve informe do sistema de inteligência, mas colocou em um baixo efetivo sem as condições técnicas suficientes para isso, e ainda sem comando, ou seja, não tinha como dar certo. Foi planejado simplesmente para dar errado. Essa frase aqui foi uma frase da relatora, que encaixa perfeitamente com o senhor. Agora, eu espero que, no mínimo, o senhor seja indiciado por omissão e por crime. Porque, de fato, existem outras pessoas que, por muito menos, estão na cadeia. O senhor realmente, para mim e para os outros que estão vendo, realmente prestou um serviço aqui vergonhoso para essa CPMI, a sua atitude que, ao meu ver, não diz respeito à tua patente e à tua experiência. Obrigado, presidente. Bom, Nicolás. Olá, vou passar um outro vídeo para vocês agora, do Flávio Dino. Ele se contradiz nesse vídeo. Foi um vídeo feito há menos de um dia, em algumas horas, e ele fala sobre ter as gravações e as gravações não terem sido apagadas. Então, elas foram apagadas ou não? Eu quero que vocês vejam esse vídeo, acompanhem. As imagens disto, o que havia no inquérito da Polícia Federal, foram encaminhadas. Foram as imagens recolhidas aqui pela Polícia Federal. Não foi o Ministério da Justiça que entregou. Um delegado ou um perito, não sei, alguém veio e recolheu imagens. Essas imagens, que constam de um inquérito, foram remetidas à CPI. A CPI examina as imagens e nos diz de lá: essas imagens não estão completas. O que nesse momento o secretário executivo Capelli está fazendo? Buscando todas as fontes possíveis, celulares, outras câmeras, enfim, para tentar ter mais imagens. Embora, frise, são absolutamente irrelevantes para a investigação. As imagens que aparecer, eventualmente, serão enviadas, porque nós não temos nada a esconder. Nada, rigorosamente nada, tanto que essa história que eu estou contando aqui é pelo menos a 10ª vez que eu conto. Só na Câmara e no Senado eu contei 6 vezes, exatamente deste modo. Então é um tema realmente que visa apenas distorcer os fatos, e nós não temos nenhuma preocupação em relação a isto. Oi, pessoal, mais um aviso para vocês. Durante o andamento da CPMI, fizeram um pedido ao Gonçalves Dias que ele liberasse o sigilo telemático e o sigilo do celular. Ele disse que já havia liberado porque já havia sido pedido e tal, e só não havia sido entregue. Muita cara de pau, né? Eles quiseram despreparar o pessoal para que os parlamentares não fizessem as perguntas corretas, porque se eles lessem no telemático o que foi trocado de mensagens e no celular o que foi falado, eles saberiam as perguntas certas. E a gente nem sabe se isso daí realmente tem que passar por uma perícia, porque a gente não sabe se foi trocado, se vão vir as mensagens corretas, se vão vir ligações exatas ou ligações que de repente foram feitas após o ato que ocorreu, né? Ligações ensaiadas, né? Pode acontecer isso, então a gente tem que ficar de olho. Tem gente que nunca pensou nisso, né? Mas pode acontecer, então tem que ficar de olho aberto. Então, eu acredito que alguns senadores devem pedir que passe por uma perícia, e que seja uma perícia séria, porque esse celular dele, essa quebra de sigilo dele, telemático de celular, vai envolver muita coisa. E outro problema também que aconteceu para ele. No exato momento ele ficou desconcertado porque pediram um celular por causa das mensagens do Zap. Querem saber o que está se passando no WhatsApp dele. Então, se vier tudo às claras, a gente vai saber. Agora, se tentarem passar pano, né, a gente fica com cara de tacho mesmo. Então é isso aí. Encerro por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais. Ou não sei, vamos ver como é que vai continuar essa sacanagem com a nossa cara dessa CPMI. Uma boa tarde. Alessandra Tovalino.